Olá, turma do sexto ano, tudo bom com vocês? Estamos aqui na nossa aula de literatura, continuando com a nossa leitura do nosso livro Contos Contemporâneos Brasileiros. Nossa aula anterior nós falamos dos músculos, né? Lá de Ignácio Loyola. E na nossa aula de hoje nós vamos falar do Guardador, de João de Almeida, certo? Vamos começar a nossa leitura? Vamos lá, vem comigo! Aí o nosso livro, e vamos para a nossa leitura, que é o Guardador. A rua ruim de novo, abafava de quente, depois de umas chuvadas de vento desastrosas e medonhas em janeiro. Desregulava, um calorzão azucrinava o tumulto, o movimento, o rumor das ruas. Mesmo de dia, as baratas saíam de tocas e escondidos, agitadas. Suor molhava a testa e escorria na camisa dos que tocavam para baixo e para cima. O toró, cavalo do cão, se arrumava lá do céu. Ia castigar outra vez. A gente sentia. Ia arriar feio. Dera, nesse tempo, para morar ou se esconder no oco do tronco da árvore, figueira velha, das poucas ancestrais, resistente às devastações que a praça vem sofrendo. Tenta a vida naquelas calçadas, pisando quase de lado, vai tropicando, um pedaço de flanela balanga no punho, seu boné descorado lembra restos de carnaval. E assim sai de oco e baixa na praça. Só no domingo, pela missa da manhã, 8 fregueses dão a partida sem lhe pagar. Final da missa, aflito ali, não sabe se corre para a direita ou para a esquerda. 3 motoristas lhe escapam a um só tempo. Flagrado na escapada, um despachou paternal, tirando o carro do ponto morto. Chefe, hoje estou sem trocado. Disse na próxima, lhe dava a forra. Chefe, meus distintos é o meu marido, daquela senhora, sim, daquela santa mulher que vocês deixaram em casa. Isso aí, o marido da ilustríssima. Passeiam e mariolam de lá para cá, num bem bom de vida. Chefe, o que é que vocês estão pensando? Mais amor e menos confiança. Mas um guardador de carros ensina bastante mágico, paciente, lépido ou resignado. Pensa 2, 3 vezes e fala manso. Por isso, Jacarandá procura um botequim e vai entornando, goela abaixo, com lentidão necessária à matutação. Chefe, o que? Estão pensando que paralelepípedo é pão de ló? Assim não dá. Havia erro. Talvez devesse se valer de ajudante um garoto molambento, mais esperto dos descidos das favelas, que mendigam debaixo do sol da praça, apanha algum trocado, pichulé, caraminguá, ocioso e sem serventia, estendido pela caridade, ainda mais num domingo. Que dão. Beberica, escarafuncha, difícil saber. Por que as pessoas dão esmola? Cabeça branquejando, o boné pendido do lado, reflete dúvidas. 3 tipos de pessoas dão. Só uma minoria, ninguém espere outro motivo. Dá esmola por entender o miserê. A outra parte, no meio, querendo se ver livre do pedinte. O terceiro grupo, otários da classe média, escorrega trocados a moleiros, já que, vestido direitinhamente, encabulariam ao tornar o flagra em público. São uns duros, uns tesos. Para eles, não ter cai mal. Se é domingo, pior.
Domingo é ruim para os bem comportados. Apesar da pinga, esses pensamentos não o distraem de suas necessidades cada vez mais rústicas e imediatas. Se trabalhou guardando-lhes os carros, por que resistem ao pagamento da igreja? Eles, rezando na catedral e depois saindo para flanar, teriam dois jeitos de piedade, um na catedral, o outro cá fora. Outro cá fora chamou Nova Uca para abrir o entendimento. Muita vez, batalhando rápido nas praças e ruas, caminhando nos arredores dos hotéis e dos prédios grandes do centro, no aeroporto, na rodoviária, notou. Ele era o único que trabalhava. Muquiranas, aos poucos, ondas do álcool rondando a cabeça, capiscou. Os motoristas caloteiros e fujões, bem vestidinhos, viveriam atolados e amargando dívidas de consórcio, prestações, correções monetárias e juros a roxo, a prensa de taxas e impostos difíceis de entender. Mas tinham que pagar e não lhe sobrava algum com que soltar gorjeta ao guardador. Isso, o automóvel sozinho comia-lhes a provisão. Jacarandá calculou. Motorista que faça umas 4 estacionadas por dia larga, picado e aí no barato, num tufo de dinheiro no fim do mês. Vamos e venhamos. Se não podiam, por que diabo tinham carro? O Portuga diz que quem não tem competência não se estabelece. Depois, a galinha come com o bico no chão. Tomar outra, não enveredar por esses negrumes, nada. Corria o risco de desistir de guardador. Ele sabia, na pele, que quem ama não fica rico, e se vacilar, nem sobrevive. Para afastar mais inclinações, pediu outra dose. À tarde, houve futebol. Suaram debaixo de um sol sem brisa. Ele, mais magrelo de uns 8 anos, cara de 15. A sorte lhe sorriu, um tanto. Guardando uma fileira de carro no estádio, levaram uns trocos. Um criolinho vivaço levou algum homem e foi beber. Havia-se feito um ganho. Quando a peça não tem o que fazer, não tem o que nada fazer. Já não tem grana, gosta, e nem capricho. Acabou a paciência para amigos ou auditórios. Distrações nas suas, se vem a necessidade dos apertos. Não que distraíam, certo é que os apurriam. Depois não é de lamentações, antes de capanar. Nem joga dominó ou dama, a dinheiro, com os outros enfiados na febre dos tabuleiros, da praça, da sombra das mangueiras. Mas que espia, vivo e entendedor. Goza com os bons olhos os lances errados dos parceiros bobos. Nem sustentava a vitalidade dos guardadores. Bebia, lerdeava e depois da hora do almoço largava-se, cochilando no oco da figueira. Era acordado pela molecagem de motoristas gritalhões. Nada de grana e ainda desciam a língua. Pé de cana, velho vagabundo. Os cabelos pretos, idos de passagem, a vivacidade, a espertice, o golpe de vista, o parentesco que guardadores têm com a trucagem dos camelôs e os jogadores de chapinha, os ventanistas, os embromadores e mágicos dos equilibristas e pingentes urbanos. Surgiram nos lugares mais insuspeitos e imprevistos
pular à frente do motorista no momento em que o freguês não espera. Miraculosamente, como dentro de um bueiro, vem de um galho de árvore, de dentro do chão ou do vão de alguma escadaria. Saltar rápido e eficiente, limpando com flanela úmida o para-brisa, impedindo a escapada e cobrando com cordialidade. Ironizar até com uma humildade a categoria, tratando com o cara de doutor e de distinto. Aos trompaços dos anos e minado pelo estrepe dos botequins, ele emperrara a sua parte dessa picardia levípede. Havia catamendigos limpando a cidade por ordem dos mandões lá de cima. Assim, no verão, os majorengos queriam a cidade disfarçada para receber turistas e visitantes ilustres. Os jornais, as rádios e a televisão berravam e não sabia se estavam denunciando ou atiçando assaltantes à violência nas ruas. Quando em quando, um camburão da polícia cantava na curva da praça e arrastava o herói na limpeza da vagabundagem. Toda essa gente sem registro. A gente do pé inchado. Ele seguia de cambrulhada em turminha. Lá dentro do carrão escuro e mais abafado, cambaio, sapatos comidos, amuava e já se achava homem que não precisava de leves, nem tinha paciência para a mulher, patrão ou amizadinha. De bobeira, tomava a cadeira, saía, de novo bobeava e metia um arrastão. Lá vai para o Chilindró. Chegou o velho Chué. No chiqueiro da polícia, mofava 15 dias, um mês. Velho conhecido e cadieiro, sim, era salvado da zombaria e parecia consideração na fala dos freges e dos cafufos. Bangueleiro. Chegou o velho cachaça. Se entre o pessoal, se os mais moços, se os mais fortes não se apurrinhavam com as humilhações, desintoxicava ali, quietos nos cantos que lhe permitiam. E tem que, não bebido, volta, é outro. Os movimentos do seu corpo, ainda mais magro de agora, lembram os movimentos do corpo antigo. O verde das árvores descansa, assobia fino e bem, ensaia a brincar com as crianças da praça. Dia sem cachaça, as cores, outras vezes na cara, concentram o esforço, arruma ajudante, junta dinheiro. Quando quer, ganha, organizado, desempenha direitinho. Nas pernas, uma agilidade que lembra a coisa. A elegância safa de um passista de escola de samba. Vem cá acular, deixa comigo. Mas, na continuação, nem semana depois, derrapava. A cana, a uca, ao mata-bicho, ao pingão, fazia um carro, molhava o pé, fazia mais, bebia a segunda e demorava o umbigo encostado ao balcão. Dia depois de dia entornando. Perdia fregueses e encardia, não tomava banho. Ia longe, tempo em que dormia em quarto de pensão. E nem se lembrava de olhar o mar. Enfiava-se e se enfucava no oco do tronco da árvore velha, tão esquecida de trato. Fizeram o esconderijo e, então, o mulherio rezadeiro das segundas e sexta-feiras ia acender suas velas para as almas e para os santos de pé em outras árvores. E xingavam quem lhe tomara o espaço. Dizia, miséria, pouca é bobagem. A praça aninhava um miserê feio, ruim de se ver. A praça de Copacabana tinham tudo, da igreja à viração rampeira das mulheres desbocadas, do ponto de jogo de bicho a parque infantil nas tardes e nas manhãs.
pivetes de bermudas imundas, peitos nus se arrumavam nos bancos encangalhados e ficavam magros, descalços, ameaçadores. Dormiam ali mesmo, à noite, encolhidos como bichos, enquanto ratos enormes corriam ariscos ou faziam paradinhas inesperadas, perscrutando os canteiros. Passeavam cachorros de apartamento e seus donos solitários e, à tarde, velhos aposentados reuniam e tomavam a fresca, limpinhos e direitos. Também candinhas faladeiras, pegajosas e de olhar mau, vestidas de fora de moda, figuras de pardieiro, descidas à rua para fuxicaria, de uma gordura precoce e desonesta, que fazia parecer sempre sujas e mais velhas, que eram tão mulheres mal amadas, expostas ao contraste cruel do número intenso das garotinhas bonitas no olhar e na ginga, nos meneios, passando para a praia, bem dormidas e em tanga, corpos formosos, enxutos, admiráveis no todo. Também comadres faladeiras faziam rodinhas no tititi, do popopó, no que diz que no videiro da fofocalha, no mexericá, na boca pequena, no chafurdando como porcas gordas, naquilo que entendiam mal como vida alheia, falsamente boemia ou colorida pelo sol, pela praia, tão aparentemente livre, mas provisória, precária, assustada, naqueles enfiados de Copacabana. Roda de jogadores de cavalo nas corridas noturnas se misturavam a religiosos e as cantorias do Nordeste. Muito namoro e atrações de babás e empregadinha com peões das construtoras. Batia o tambor e se abria a sanfona nas noites de sábado e domingo. Ou o coro do surdo cantava solenemente na batucada. Havia tamborim, havia ganzá, e a ginga das vozes mulatas comiam ao ar. Aquilo lhe bulia. Se a gente repara, a batida do pandeiro é triste, ia no sangue. Os niquelados agitavam o ritmo, e que o tarol e o tamborim lapidam na armação de um diálogo. O vento vindo do mar varria a praia, chegava manso e arvoredo noturno, refrescava. Os olhos brilhavam quanto ficavam longe, antigo, quase infantis, numa lembrança ora peralta, ora magnífica. O samba era como se soubesse lá no fundo o que marca o som e o que prende, e o que importa é a percussão, mas meneava a cabeça como que se dissesse para dentro, deixa para lá. Outra vez, na noite, o bacana internado, banhado de novo, estacionou o carro importado, desceu, entrou na boate e ali de frente ficou horas, saiu, madrugada, lambuzado das importâncias, empolado e com a mulher a tiracolo. Jacarandá, bebido e de olho torto, viveu um momento em que fantasiava grandezas, tomando um ar cavalheiresco. O rico, no volante, lhe estendeu uma moeda. A peça, altaneira no porre, nem olhou. Doutor, isso aí eu não aceito. Trabalho com dinheiro. Com esse produto, não. Avermelhado, fulo, o homem deu partida e a mulher ao seu lado sacudiu o carrão, raspou uma árvore e sumiu. Pneus cantaram. O menino já tinha se mandado. Pegaram o rumo do morro e, se tivessem acesso a um pagode sambando, estaria dormindo no bar. Era a hora. Jacarandá, cabeça alta, falou como se ele estivesse. Xará, eu ganho esse dinheiro.
ganho mais dinheiro que ele. É que eu não saio do botequim. Aí foi para dentro do oco da árvore, encostou a cabeça e olhou a lua. Nesse caso aqui você vê uma linguagem totalmente coloquial, ao mesmo tempo com bastante vocabulários bem rebuscados. Isso é uma forma que o autor está tentando trazer um cotidiano de um guardador. No caso, você pode perceber que é um guardador de carro. Ele, no caso, ao que se apresenta, ele é um rapaz magro, né? Talvez alto, e ali ele começa a descrever um pouco como é a sua rotina, onde ele dorme. Infelizmente ele também sofre problemas com bebidas, né? Às vezes ele passa a noite sem tomar banho, sem dormir no quarto. E aí também tem essa questão de ele verificar como é que é o local. O pessoal observa o pessoal da igreja, observa que não tem dinheiro, às vezes quando consegue dinheiro, passa alguns dias, ele volta para a sua bebedeira. No final aqui você pode observar que ele tem também a questão de ele observar às vezes uma festa, alguma outra coisa. E acaba também uma certa desavença, não aceitando ali as moedinhas, né? Caso como isso já deve ter acontecido outras vezes, se você já observou. Aí tem a questão que você começa a analisar, que ele é uma das poucas vezes que você vai verificar que ele coloca o nome do autor, diferente da história do nossa aula anterior, né? Que no caso não tinha um nome específico. Nesse caso aqui você observa que tecnicamente seria o nome de Jacarandá, certo? Então é isso, turma. Nós vimos a nossa história do guardador nessa aula de hoje. Vamos para a nossa mensagem de hoje, que vem de Confúcio, um filósofo chinês, que ele diz assim: o homem superior atribui a culpa a si próprio, o homem comum aos outros. E é isso, turma. Vamos ficando por aqui. Um abraço virtual e até a próxima. Tchau, tchau. Olá, sexto ano, muito bem-vindo! Olha eu aqui novamente. Vamos então à nossa aula de história. Na nossa aula de história de hoje, nós vamos falar aí de um conteúdo, de um assunto, né? Relacionando a idade antiga para a idade moderna. Transição da idade antiga para a idade média. Então, a idade moderna, deixa eu chegar à idade moderna, lá das páginas 50 a 55. Antes disso, a professora vai deixar aí para vocês a correção da nossa atividade da página 48 e 49, tá bom? Vai ficar aí para vocês, porque é bastante conteúdo, é bastante coisa pra gente falar hoje, tá ok? Vamos então deixar aí para vocês, tá bom? Então vamos lá ao nosso conteúdo de hoje. Olha só, como abertura de capítulo, a gente tem essa imagem aí. O que essa imagem ela está falando, né? Segundo o livro de vocês, essa imagem ela está mostrando a recepção aos embaixadores romanos na corte de Átila. A pintura teve como base um fragmento de relatório feito por Prisco de Pânio, historiador e sofista, né, bizantino aí. Então, olha só, ela está mostrando que a recepção aos embaixadores romanos, né? Então, olha só, para a gente entender melhor como foi essa transição, saindo aí dessa fase da Grécia Antiga, Roma Antiga, lutas, guerras, conquistas de território. A professora quer dizer que nessa fase aí da transição não teve? Teve, claro, mas para essa fase aí da transição ocorreu uma outra situação que a gente vai conhecer agora. Vai relacionar a política, né, a economia, que é outro fator aí relacionando a esse mundo antigo, né? Porque eles viam a riqueza, viam além da riqueza, conquista, o poder também. E é isso que a imagem está retratando, né? Observem só que o senhorinho, né, o rei, está onde? Em um
trono e os outros estão ao redor dele. Então, é isso que essa transição aí de idade antiga para a idade média vai retratar neste capítulo aí. Vamos lá. Olha só, desde o século I, os romanos enfrentavam adversidades que levariam ao processo de enfraquecimento do império. No entanto, sabe-se que o processo foi motivado por um conjunto de crises sociais e políticas que explicam as dificuldades para defender as fronteiras e conter as revoltas em muitas regiões do Império Romano. Então, o que a gente leu aí? O que vocês acabaram de ler aí? Que o Império Romano, ele começou a sua decadência, o declínio, a crise, devido a essas questões políticas e econômicas. Por quê? Tudo para eles relacionado à política e economia. O exército, a questão de guerras, era fraco, eles não voltavam muito para essas coisas. Por isso a cidade, ela era o quê? Facilmente invadida, né? Por isso ocorreu aí essa transição. E aí ele vai mencionar que a Idade Média, ela foi dividida em dois períodos de acordo com algumas características gerais. Nós temos a Alta Idade Média e a Baixa Idade Média, né? Que todas as duas vai relacionar o quê? A vida urbana e o comércio, questão política e econômica. Voltando de novo para vocês. Não esqueçam, tá? Nessa faixa de transição vai relacionar a política e também a economia. E aí ele vai apresentar para vocês também que os povos denominados bárbaros começaram a entrar no Império Romano já no século II. Porém, grande movimentação realizada por esses povos, né, que foi chamada aí de invasão bárbara ou migração bárbara. Aconteceu aí no século III. Quem são os bárbaros, meus queridos? São pessoas que eram consideradas, vamos dizer, mal educadas, né? Eles não tinham aí certas educação, não tinha nenhuma educação. Por isso eles eram considerados povos bárbaros, né? Eles invadiam mesmo, não tinham respeito por ninguém, nem pelas mulheres, nem pelos idosos, nem pelas crianças. E eram pessoas que muitas vezes eram excluídas de uma certa sociedade, né? Eles tinham a sua, no caso, a sua sociedade. Os povos bárbaros eram uma sociedade, mas outros reinos não gostavam muito de fazer aliança com os povos bárbaros por questões de educação mesmo. Aí ele vai mencionar o seguinte ainda, que os germanos estavam divididos em diversos grupos e habitavam diferentes regiões da Germânia. Outro grupo também eram os germanos. Quem são, professor, os germanos? Esse grupo, eles já estavam vinculados à Mesopotâmia, toda aquela região localizada ali na Ásia. E esses povos germanos, eles são os povos bem antigos também. Eles também tinham a questão da conquista, de colonização da sociedade, e eles tinham a sua própria localização. Então, ele vai relacionar que esses povos também estavam divididos em grupos, né? Ou seja, tanto os bárbaros eram divididos em grupos, como também os germanos. Então, olha só, eles apresentavam semelhanças em sua organização social, política e econômica, e tinham família composta de pai, mãe e filhos em sua base social. Então, uma diferença, né? A gente falou aqui da semelhança, uma diferença é a questão de invasões, né? Povos bárbaros não eram considerados povos muito educados, diferente dos germanos. Ah, professor, mas os germanos são educados? Eles dão licença? Óbvio que não, mas diferentemente, caracterizando os povos bárbaros, eles tinham uma classe social um pouco mais hierarquizada, né? Eles tinham alianças com outras sociedades, diferente dos povos bárbaros. Ele ainda vai citar para vocês a questão social, né?
mudança social, política e econômica. Os germanos, eles desenvolveram a metalúrgica, o que lhes permitiu confeccionar diversas armas, como lanças e machados, além de armaduras. Então, olha só, né? O desenvolvimento relacionando a idade moderna, né? A idade moderna, chegando aí à idade moderna. Entre os germanos havia diferenças sociais baseadas aí, na distribuição e também nos privilégios, como os nobres, homens livres, homens semilivres e escravizados. Eu não vou ler a característica de cada um deles porque eu sei que vocês sabem, vocês conhecem quem são os nobres, quem são os homens livres, quem são os homens semilivres e quem são os escravizados. Então, a gente está aqui apenas introduzindo o nosso conteúdo, tá bom? Como aí, né, a gente tem atividade para casa, tá? Nós temos as páginas 56 e 58 do livro de histórias de vocês, ok? Por hoje é só. Muito obrigado, boa aula e até a próxima. Bem-vindo, sexto ano, à nossa aula de geografia. Hoje, quarta-feira, 23/9/2020, aqui é a professora Gisneide. Então, vamos aí à nossa aula de geografia. Na nossa aula de hoje, nós vamos aí continuar falando do nosso assunto sobre a ação humana na atmosfera e também nas formações vegetais. O que nós vimos durante a nossa aula anterior? Nós falamos um pouquinho das causas naturais que afetam aí o nosso ambiente, a nossa atmosfera. Mas essas causas, elas são relacionadas a quê? Ao clima, ao tempo, à vegetação. Ela está relacionada à ação humana, né? A ação humana que interfere o trabalho aí do nosso sistema, da nossa atmosfera, trabalho relacionado ao clima. Por isso, nós, dentro dessas questões, a gente tem vários fatores relacionados à poluição, como nós vimos aí as ilhas de calor, a inversão térmica, relacionando aí a camada de ozônio, né? Que a camada de ozônio nos protege e toda essa proteção ela pode ser afetada por quê? Pela ação humana. Então, o que nós vamos ver na nossa aula de hoje? Algumas curiosidades, vamos ler alguns textos relacionados a esses problemas aí. Para ajudar vocês, lá na página 22, tem um texto que está relacionando este fator, tá bom? Olha só, na página 62, ele vai descrever o seguinte aí para vocês, que o desmatamento, ele gera um desenvolvimento econômico para as sociedades, de diversas formas, mas também gerou um custo muito grande, um custo ambiental, porque ao mesmo tempo que nós estamos agredindo o ambiente, a nossa economia está evoluindo, o meio ambiente, as formações vegetais, elas estão se degradando, ela não está trabalhando da maneira correta, porque o homem ele retira da natureza, mas ele não consegue repor de maneira adequada. Aí vocês questionam, mas professora, a própria natureza pode afetar o seu meio ambiente? Pode, mas a própria natureza vai trabalhar com o seu tempo, do seu modo, certo? E aí ele também vai questionar o seguinte, que os impactos ambientais decorrentes aí da retirada da vegetação natural pode ser muito grave e abrangente. Como? Aí nós temos os exemplos, olha só. Aumento da emissão de gases do efeito estufa e da poluição atmosférica em razão dos incêndios florestais. O que está acontecendo hoje na atualidade ao redor de vocês, ao nosso redor? Isso aqui, ó, poluição atmosférica em consequência do que? Das queimadas. É isso que nós estamos vendo. Ou
perda da capacidade produtiva dos solos, em consequência da retirada aí de sua proteção natural. Ou seja, alguém queimou aquela área de pastar, aquela área de vegetação para fazer pastagem. Legal. Aí depois quer fazer uma plantação. Gente, não vai ter como, né? Porque todos os nutrientes eles foram retirados devido à degradação do solo. Ou seja, foi queimado junto com a vegetação os nutrientes. E aí você quer plantar alguma coisa ali? Não vai ter como, porque foi retirada a sua proteção, o solo. Professor, existem tratamentos no solo? Sim, mas gera custo, né? Gera um certo custo aí. Outro fator também é o aumento do processo erosivo, pois a cobertura vegetal e as raízes de plantas atuam reduzindo a erosão. Vocês lembram do exemplo que eu passei para vocês alguma das nossas aulas de geografia? Se você constrói a sua casa aí em locais inapropriados, pode acontecer a erosão, porque retirou a vegetação para construir a moradia de vocês. Choveu, o que vai acontecer? A água vai ficar parada? Não, ela vai levar tudo que vem pela frente. Então pode acontecer desmoronamento, os deslizamentos de terra aí, né? E a perda aí do seu bem. Porque você retirou a vegetação é que absorve toda a água, protege com que essa água ela escorra para outros locais. Então, se você retirou a vegetação, a água não tem para onde correr. Então, ela vai levando tudo que está pela frente, né? Então, outro grande problema aí. Também nós temos a perda da biodiversidade, causando a extinção de muitas espécies de plantas e animais, e em virtude aí do seu habitat natural. Vocês estão assistindo no jornal atualmente que muitos animais eles estão aí à solta pelas cidades, né? Por que esses animais estão aí à solta? Porque eles querem explorar? Não, porque eles perderam parte do seu habitat devido às consequências da ação humana. Devido que às queimadas, né? Se você tirou toda a vegetação, o habitat deles, é óbvio que isso vai acontecer. Eles vão procurar outros ambientes e outros locais aí para se abrigarem. Então, em consequência disso, a gente tem essa questão, né, de muitos animais aí nas cidades. Outra consequência também é a alteração do microclima local, interferindo na umidade, na temperatura do ambiente, no entorno da área desmatada. Então, olha só, o que está acontecendo? A gente está sentindo muito calor esses dias, né? Em consequência, novamente, das queimadas. E esse calor, ele vai alterar o quê? O clima. Ele não vai mudar o clima, ele vai alterar, vai ficar ainda mais calor. Então, a questão aí da alteração microclimática do local vai acontecer aí de diversas formas, né? Ou chuvas intensas ou calor intenso, que é o que nós estamos aí sentindo no momento, tá bom? Conectando esse texto aí, ele vai relacionar, né, a questão da relação do homem com a natureza. Olha só, a tecnologia ela pode aumentar nossa capacidade de compreender e solucionar os efeitos negativos da exploração desenfreada da natureza. As imagens de satélite, por exemplo, são grandes aliadas no monitoramento das florestas. Olha a tecnologia sendo positiva aí. Além de indicar o desmatamento, essas imagens também são usadas para monitorar incêndios florestais. Além do uso de imagens de satélite, o monitoramento era feito por terra ou com o uso de fotografias, que muitas vezes não eram muito precisas, né? No Brasil, existem vários projetos que utilizam as imagens de satélite para monitoramento. Então, a relação dos seres humanos, tecnologia com
com o meio ambiente, em favor do meio ambiente, né? A tecnologia aí sendo usada para combater questões ambientais. Aí a gente tem, né, relacionado aí as imagens de satélite. O que ele vai apresentar? Observe as imagens de satélite na página 2 do material de apoio de vocês. Nelas é possível observar o desmatamento de uma porção da vegetação do cerrado, em uma região próxima ao limite entre Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Porém, monitorar o cerrado pode ser difícil, pois no qual ocorrem incêndios naturais e a vegetação se reduz. Isso dificulta compreender pelas imagens quando a vegetação foi naturalmente degradada ou quando foi realmente desmatada pelo ser humano. Então, existe a parte da vegetação, né, da própria natureza interferindo na natureza e ser humano. Então, fica difícil, né? Quando é a natureza ou quando é a ação humana. Então, aqui a imagem de satélite lá do material de apoio de vocês, tá bom? Sexto ano, material de apoio. A gente tem aqui a legenda, né, mostrando a divisa estadual, a estrada pavimentada, provavelmente, claro, essa estrada pavimentada não estava aí, o homem provavelmente retirou essa vegetação para criá-la, e a nascente, né, o rio aí. Olha só como a questão dessa pavimentação, se vocês observarem, né, a rodovia ela vai passar ao longo aí de todo o trecho, né, à margem do rio, gente, o que pode causar grandes problemas como o alagamento, certo? Aí aqui ao longo do tempo. Então vocês têm que observar a data, né, da primeira fotografia e também da segunda fotografia, tá bom? E aí vocês vão comparar e dizer o que mudou, quais são as causas, quais são as consequências disso daí. Então, para casa, página 62, tá? Que é essa atividade aí que eu expliquei para vocês no livro de geografia. E aí vai ficar essa mensagem de novo para vocês, né? O poder estar dentro de você, na sua mente, pois se acreditar que consegue, não haverá obstáculo capaz de impedir o seu sucesso. Por hoje é só, muito obrigado, beijos e boa aula!